Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, a liturgia fala para a gente que, apesar dos constantes obstáculos, os apóstolos, movidos pela fé no ressuscitado, não cessaram de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Assim fez Santo Anásio, que participou do Concílio de Nicéia no ano 325 e foi grande defensor da divindade de Cristo. Então, peçamos a Deus que multiplique no mundo e em nossa vida a mesma fé que animou esse santo doutor da igreja. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Atos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Então aqui na primeira leitura fala para a gente, né? Fala que os apóstolos, né? Os fariseus estavam falando ali, né? Sobre os apóstolos estarem, né? Fazendo pregações, né? Por estarem fazendo curas em nome de Jesus. E aí chamaram os apóstolos, açoitaram, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e depois os soltaram. E aí os apóstolos, né, saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E eles cada vez mais anunciavam pelo templo e pelas casas, né, anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é exemplo dos apóstolos que nós possamos também anunciar o nome de Jesus, anunciar o Evangelho de Cristo a todos, que nós possamos anunciar a boa nova do reino de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 1 a 15. João capítulo 6, versículo 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Então, aqui no evangelho de hoje, João prossegue com a narração de sinais realizados por Jesus que comprovam sua divindade. No trecho que hoje meditamos, relata-nos o milagre da multiplicação dos pães, presente nos 4 evangelhos e muito estimado pelas primeiras comunidades, pois recorda a necessidade da partilha e da fraternidade. Além disso, o ato de dar a bênção ao partir o pão nos recorda o significado profundo da celebração eucarística como memorial de sua paixão e ressurreição. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.